E desde sexta-feira estamos aqui imergidos nessa conferência Influa. E aqueles que aqui passaram, o Atos falou em um pouco mais de 100 pessoas, e de fato o foi. Eu tenho certeza que saíram daqui cheios da palavra, cheios da comunhão do povo de Deus e alegria de entender que Deus se importa e nos ama. Então estamos chegando ao fim dessa conferência Influa do Nova, que é conheça, é o tempo, prepare-se, vá e permaneça. Eu não tenho dúvida então que nós fomos visitados aí pelo Senhor em todo esse trabalho realizado nesta conferência. Esta aqui é a primeira conferência 2026 que nos aguarde para a próxima conferência do Influa, né? Para a glória de Deus. Mas precisamos vivenciar tudo que ouvimos, aprendemos em nossa vida prática para que os jovens e todos nós sejamos mais parecidos com Cristo. A mensagem para mim é mais ou menos trazer à memória aquilo que nos foi dito e ao mesmo tempo também algo que fixa e que nos faz de fato permanecer, que é propriamente o influir na vida das pessoas. Quero que você abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. É um texto conhecido de todos, acredito que vira e mexe aí, estamos falando desse texto, a importância de um comportamento cristão na caminhada cristã para isto. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Se achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Semana que vem começa o amigo dominical, hein? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Você já comeu uma comida sem sal? Insossa. Quem passa pelos hospitais e internados geralmente é desse tipo. Mas normalmente nós não gostamos de comida insossa, comida sem sal. O sal, eu e você sabemos que ele é para dar sabor na comida, mas além disso, ele também tem uma outra característica ou uma outra função, que é preservar, para que a carne não venha apodrecer, que ela venha estragar. Então é interessante que foi dito aqui ontem pela manhã pelo pastor Valde na sua ministração, que o salário vem do sal. Lá dos guardas pretorianos, na época de Roma, que os guardas lá, os guardas municipais da prefeitura, o salário deles recebia com sal, justamente isso, para eles poderem preservar a carne. Então é interessante nós pensarmos nisso, a importância que o sal tem e aquilo que Jesus tem nos ensinado aqui nesta noite. Aí eu quero imaginar com você o que Cristo está ensinando neste Sermão do Monte, quando trata a respeito de ser sal e ser luz. Cristo, eu e você sabemos que ele veio para edificar uma igreja saudável, uma igreja esta que deveria estar causando impacto nesse mundo tenebroso, nesse mundo caído que jaz do maligno. Isso eu digo impacto na vida das pessoas, a qual passam por nós o tempo todo durante o dia. Assim como a igreja primitiva, ela causava ao ponto do povo cair na graça, ela cai na graça do povo. E aí você pensa que Deus então ali, ele ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Aí o verso 47 de Atos 2 vai dizer: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e aí enquanto isso ia acrescentando o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E esse relato então, ele é precedido pela forma
como a igreja primitiva ela vivia. Aí você vê esse relato exposto nos versos 42 ao 46. E Lucas ali, então, quando escreve, que é o autor desse livro de Atos, ele quer mostrar que o crescimento da igreja era consequência disso. Consequência de uma boa relação da igreja, consequência de bom testemunho da igreja, de demonstrar o amor de Cristo através da igreja. Então ele vai falar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles perseveravam na oração, eles partiam o pão de casa em casa, ou seja, além de estarem em um certo lugar adorando o Senhor, eles também faziam isso nos lares, se auto-visitavam, tinham o prazer de estar junto, eles tinham tudo em comum. E então ali eles se ajudavam quando alguém tinha necessidade de materiais. O texto vai dizer que eles vendiam suas propriedades e assim distribuía conforme alguém ia tendo necessidade. Vai também dizer o texto que havia temor em cada alma. E eles estavam juntos para o que desse e viesse. Então, o que posso definir é que o crescimento da igreja, ela está ligado à vida da igreja. E ela está ligada nessa dependência do Senhor. E a igreja precisa entender que o tempo todo eu e você precisamos viver nessa dependência. E ele mesmo vai dizer isso em João capítulo 15, do verso 1 ao 5, mais o versículo 5, quando ele vai tratar a questão da videira ali. Verso 5 vai dizer, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele permanecer em mim e eu nele, esses darão muitos frutos. Então logo a igreja precisa entender, cada um de nós precisamos entender, precisamos reconhecer que ela não pode andar de acordo com seus próprios desejos, segundo como ela quer viver, mas é viver segundo aquele que nos comprou com alto preço. Então percebam que quando Jesus está ensinando o sermão da montanha, ele quer mostrar algo para aqueles homens, para aqueles ouvintes. E aí nós vamos perceber que a igreja então e o mundo são essencialmente diferentes. Apesar de estarmos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a ele, porque nós fomos arrancados dele, embora permanecemos aqui. A igreja, ela é chamada do mundo, e está no mundo, mas não é do mundo. Não sei se você entende isso. Então ela é enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo. Então qual é o maior chamado disso? Que você precisa entender. A igreja ela só é relevante quando totalmente diferente do mundo. Você só vai ser relevante na caminhada cristã quando você entender que a sua vida pertence a Jesus Cristo. Seja os adolescentes, os jovens, todos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que entender isso, porque a amizade da igreja com o mundo é um desastre. Não tem como participar disso. Tiago vai dizer isso na carta, no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha aqui, a atenção que Tiago chama para aqueles que estavam na igreja, e ele chama, aponta o dedo de chamar aqueles irmãos, entre aspas, de infiéis. Hoje, se a gente falar isso hoje aqui, a pessoa fica toda ressabiada, não vai gostar, mas parece que não lê o texto bíblico, parece que não lê Bíblia, parece que não lê Evangelho, parece que não entende a graça de Deus. E ele continua dizendo, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Romanos 12, 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a mente, de maneira então que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Do Senhor. Então quando a igreja começa a imitar o mundo, meu amado, para atraí-lo, ela perde a capacidade transformadora. John Stott, ele diz que mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, ela é chamada para servir a este mundo que a persegue. E aí nos versos 10 a 12 de Mateus capítulo 5, vai dizer, olha, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus dizendo, ele vai dizer, olha, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Para que ele está dizendo? Para aqueles que seriam perseguidos por causa da justiça. Quem é a justiça? Jesus Cristo. A esse ele está dizendo que vai receber galardão. Então, olha, vocês fiquem alegres, exultem, porque o vosso galardão nos céus é grande, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Então nós somos chamados para servir, não importa as circunstâncias, porque a igreja, ela responde ao ódio e às mentiras do mundo com o quê? Com o amor e com a verdade. É dessa forma que a igreja deve agir. Então, quando Jesus ele aparece ressurreto, ele diz aos seus discípulos, em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aqui então nós podemos perceber duas questões para se pensar nessa questão. Quem é que representa o céu na terra? É a primeira pergunta. A segunda pergunta seria, quem na terra fala em nome de Deus? Agora pense, se Jesus disse que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, logo é ele que representa o céu. Ele representa o céu na terra. Jesus ele é tão interessante que ele passa isso e logo depois ele vai dizer, olha, vocês agora vão e façam discípulos de todas as nações. Livro de Mateus ainda, Evangelho de Mateus 16, verso 13 e 19, ele diz assim, quando ele vai dizer, na conversa com o apóstolo Pedro, indo Jesus para todos os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seu discípulo, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros alguns profetas, mas vós, continuou ele confronta, eles foram longe, começaram a falar o que falavam, aí Jesus veio para eles agora, traz de volta, mas o que vocês dizem a respeito de mim? O que você tem dito para as pessoas que cercam acerca de Jesus? É interessante esse confronto que Jesus faz. Mas vós, quem diz o que eu sou? Aí respondeu então Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele vai dizer mais, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha a responsabilidade que é, irmãos, o que você tem, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. A resposta então de quem representa o céu na terra e fala em nome de Deus é a igreja. É justamente isso que Jesus está ensinando naquela montanha para aqueles seus seguidores. Olha, vocês são sal da terra. E vai dizer depois, vocês são a luz do mundo. É justamente isso que ele está trabalhando. Quando a gente volta para esse texto, que então ele vai dando essa instrução ali para aqueles homens e para aquelas mulheres também. Ele que é o autor da vida, o representante do céu, entende que Jesus nos dá instrução simples para a minha vida e para a sua vida, uma vida como igreja. E aqui pelo menos 3 verdades para que a igreja foi chamada, para que a igreja possa influir na vida das pessoas, ser influente na vida das pessoas. Então nesse texto a gente vê o que Jesus ensina. A primeira coisa para a igreja poder influir na vida das pessoas é que ela foi chamada para ser eficaz. E é justamente que ele vai voltar então a dizer, olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal, verso 13, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor? Para nada, mas presta
a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus, quando começa a falar a respeito do sal, ele já traz o perigo que é de você não utilizar o sal, de você ser utilizado como sal, de você servir como sal, de você dar sabor, de você dar gosto na vida das pessoas. Jesus, ele fala de algo da nossa vida, meu amado, que representa o influir, a influência e a responsabilidade de cristão no mundo. Agora você pense, Jesus, ele foi flagrado várias vezes, ou muitas vezes, ao lado daqueles que ainda eram escravos do pecado. Hoje você andar com alguém, você já vai dizer que você também está envolvido, que você está em pecado também. Se você for evangelizar uma prostituta, é arriscado as pessoas confundir as bolas e dizer que você... Se você estiver em algum lugar que você, por exemplo, mais no Rio de Janeiro, que lá tem as bocas de fumo, aquele negócio todo, se você estiver junto, você é um deles também. E assim por diante. Mas Jesus, ele foi flagrado sempre ao lado de pessoas escravas do pecado. Porém, ele não estava sendo afetado por esses pecadores. Eles que estavam sendo influídos, vamos dizer assim, influenciados por Jesus. Então isso não era o estilo de vida dos pecadores que estava mudando, era o estilo de vida de Jesus que estava transformando a vida daqueles pecadores. Por isso Jesus vai dizer para você e para mim: olha, você é o sal da terra, você tem que ser eficaz na sua vida, na sua caminhada cristã, você tem que desenvolver a fé, o amor, você precisa desenvolver a graça de Deus, de maneira que você consiga influir na vida das pessoas. Você precisa abandonar o chicote, os porretes, para que você possa então ser aquela que vão influir na vida das pessoas. Esse trecho, ele é do livro Basta Cada Dia, do pastor Glaucio aqui da Igreja Batista, e foi assim, ó: Jesus, ele foi, pode colocar lá, está lá já, né? Jesus foi flagrado muitas vezes ao lado daqueles que ainda eram escravos do pecado, porém não era Jesus que estava sendo afetado, eles é que estavam sendo influenciados por Jesus. Não era o estilo de vida dos pecadores que estava mudando, era o estilo de vida de Jesus que estava transformando os pecadores. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando o sal chega, ele dá gosto nas coisas, ele muda. As pessoas têm que olhar para você e ver você e eu diferenciado. Doutor Martin Lloyd-Jones, ele diz no seu livro Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra. Ele vai dizer que essas palavras não encerram apenas uma descrição do crente, não é o fim, ali não é o fim, mas também implicitamente ele vai dizer que elas envolvem uma descrição do mundo em que o crente está. E o mundo, neste caso, mais do que nunca, precisa ser entendido como a humanidade em geral, e a humanidade que ainda não foi regenerada por Cristo. Então, o que isso tem a dizer sobre o crente que vive no mundo, nesse mundo que estamos aqui considerando? Cristo disse, então, meu amado, que o crente é semelhante ao sal. E o que é ser semelhante ao sal? Você precisa, através da caminhada cristã, com as suas atitudes, que as pessoas tenham o prazer de olhar para Cristo por causa de você. Nós somos responsáveis por isso. A responsabilidade é minha e sua, não importa a idade que você tenha. Seja jovem, adolescente, criança, que já conhece aí a palavra. Ele vai dizer: olha, vós, e somente vós, pois essa é a ênfase do texto, vós sois o sal da terra. O que isso quer nos dizer é que precisamos ser diferente dos homens deste mundo e não andar igual a eles andam. Amém, queridos? A questão de você influir é essa ideia, né? Você está distante, como a gente ouviu falar aqui na sexta-feira, aqueles influenciadores, não é isso? Como é que é o nome? Da web? Influencer.
que você não sabe quem é, aliás, você sabe quem ela é que está ali, mas ela nem sabe quem você é, e você, com o que eles fazem, o que eles trabalham, você acaba sendo influenciado, impactado, e vai querer copiar. Jesus é o nosso maior influencer. A quem? Eu mudei agora para uma linguagem bem... Jesus é o nosso maior influencer, a quem você temos que copiar, imitar o tempo todo, não importa a circunstância. Porque o sal, que ele diz que nós somos, ele é essencialmente diferente da matéria a qual é aplicado. Eu duvido que você come uma comida sem sal. Eu duvido que você consiga comer. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você que a ideia é que quando você aplica o sal na quantidade certa, ele vai dar sabor. E a pessoa vai ter prazer cada vez mais. Olha que comida, que comida deliciosa. Outro dia, falei para a dona Helena, falei, filha, essa carne está gostosa. Ela cruzou o braço e olhou para mim. Eu sempre fiz desse jeito. Eu sempre fiz desse jeito. Mas que aquele dia o sabor ficou diferenciado para mim, né? Mas pense nisso, é justamente isso. Em certo sentido, meu amado, exerce todas as virtudes, exatamente por causa dessa diferença. O crente tem que chegar num lugar, o salvo tem que chegar num lugar e tem que ser influenciável. As pessoas precisam sentir sede, porque você é sal, e daquilo que você pratica, daquelas virtudes, essa pessoa ela tem que querer ter sede de Jesus, só em conviver com você. Porque a própria característica fundamental do sal, ela proclama uma grande diferença. Porque mesmo em pequenas quantidades em relação à matéria a ser salgada, o sal ele exerce uma imensa diferença. Eu gosto muito do que o Hernando Dias Lopes diz, ele vai dizer que é digno de nota, inclusive, que a igreja, ela não é sal no saleiro. E certa vez eu falei isso aqui numa mensagem também, mas é sal da terra. Jesus não mandou nós ficarmos dentro do saleiro. Você conhece o saleiro? Você vai ali pegar e bota muitas vezes você coloca na salada. Às vezes a esposa, por cuidado da sua hipertensão, pressão alta, coloca pouco sal na comida e você vai lá e tchac, mais salzinho para ficar melhor. Mas essa é a ideia, querido. Mas só que nós, a igreja, não fomos chamados para ficar dentro do saleiro. Nós temos que ser sal lá fora. Sal na escola. Temos que tornar um crente e não podemos ser isolados das pessoas, porque a igreja, ela não influencia o mundo isolando-se das pessoas, mas entrando em contato com essas pessoas, a que te cercam, que são do seu rol de amizade, de conhecimento, porém, sendo diferente deles, penetrando nele com sua saneadora influência, e muitas pessoas então, elas se tornam crentes, infelizmente se isolam das pessoas, trancam-se numa estufa, numa redoma de vidro, numa bolha espiritual, porque ela não quer se envolver com as pessoas que são pecadores. Mas Jesus mandou nós andarmos no meio dos pecadores, porém, sendo sal, sendo diferente. Não podemos ficar fazendo o que o mundo faz, dançando na boquinha da garrafa. Você entendeu o que eu quero dizer? Aí na Babilônia, muitos anos atrás, você vai ficar tão curioso o que é a Babilônia, né? Ali em frente tinha a dona Rita, tia Rita, tinha uma lanchonete. Aí ali nós chegamos aqui, vamos pegar um lanche da tia Rita, vamos lá. Aí fomos. Tinha festa junina, era mês de festa junina, junho e julho, festa junina. E aí o pessoal saiu dali, lotado, a Babilônia. De repente saiu todo mundo para fora. E começaram nas barracas, era cheio de barracas, vocês lembram disso? Alguns anos atrás? E aí começaram, chapar, pá. Daqui a pouco botaram a botar as musiquinhas lá, dançando na boquinha da garrafa. Aí saiu do altar, entre aspas, segundo eles. E depois foi dançando na boquinha da garrafa. Quantos crentes não estão fazendo isso? Não estão dançando na boquinha da garrafa, mas estão andando que nem o mundo anda. Não estão deixando se influenciar, ser influenciável. Parece que o mundo é mais forte do que Jesus que habita em você, do que habita em mim. E você então precisa pensar o quanto Jesus ele quer que você
Tá? Parece que ele bradou: vós sois o sal da terra. Não podemos ser antissociais, irmãos. Não podemos ser anti-espirituais. O mundo tem olhado para você, meu irmão e minha irmã, e tem visto você fazendo a diferença. Deixe eles fazer o que eles quiserem. Mas você não pode fazer e nem deve fazer por causa de Cristo Jesus. Você tem dado gosto na vida das pessoas? Ou você é aquela pessoa que quer matar na unha ali com a tua discussão e quebra de braço? Cadê a graça nisso? Cadê a graça de Deus? A verdade, o amor? Temos as nossas atitudes como sal para atrair as pessoas para Cristo? Muitas vezes nós temos lares aqui que ainda não estão todos convertidos. Temos esposos ainda que são incrédulos e a esposa fervorosa. Temos maridos que são crentes e a esposa não é, e assim consequentemente os filhos. E aí, como é que fica isso? Todavia, meu amado, ao crente cabe não somente ser diferente, mas cumpre gloriar-se nessa diferença, nessa diferença. Por quê? O crente, ele deve ser tão diferente dos seus semelhantes incrédulos, como o nosso Senhor Jesus Cristo era claramente diferente das pessoas do mundo que ele vivia. E da mesma maneira que ele era, ele também quer que a igreja também o seja. Amém, queridos? Sal. Você tem sido sal na vida das pessoas? Porque o crente ele é separado dessa espécie de cada discípulo, ou de cada indivíduo, melhor dizendo, de maneira inigualável. E nele deve existir alguma coisa que distingua, né, de todas as outras pessoas. E alguma coisa que possa ser patente nisso e equivocadamente é reconhecida. Porque cada um de nós tem que examinar a si mesmo quanto a essa questão. Pense que o sal tem algumas funções importantíssimas. O sal ele é antisséptico e inibe a decomposição. O sal é condimento e dá sabor. O sal provoca sede. O sal ele pode ser útil para a conserva na sua salinidade. Então percebe que Jesus está dizendo para você o seguinte: olha, vós, somente vós, é sal da terra. Amém, querido? Amém. Segunda verdade, para que você possa influir na vida das pessoas, que você foi chamado para ser visível, ou seja, a igreja foi chamada para ser visível. Verso 14, 15, vós sois a luz do mundo, de novo vós aí. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então não há dúvidas que no verso 14, nós encontramos, meu amado e minha amada, uma das maiores, espantosas e extraordinária declaração acerca do crente, dentre as que já foram emitidas aqui, incluindo as afirmações feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porque novamente nós temos o vós. Quem é o vós? Quem é vós? Disse o nosso Senhor. Aí ele envolve, no meu imaginário, né? Ele envolve os olhos para aqueles homens simples, inteiramente destituídos de intelectualidade, de importância, segundo o mundo pensava. E vai dizer: olha, vós sois a luz do mundo. Então essa é uma daquelas afirmativas, meus queridos, que sempre deveria surtir sobre mim, você, sobre nós, o efeito de fazermos levantar a cabeça e levando então a perceber uma vez mais qual notável e glorioso é sermos crentes. Pode deixar a igreja lá. A igreja está ali, ó, para ser visível. Porque nós somos a luz do mundo. E a luz ela tem que aparecer, que é a luz de Cristo, que habita em mim e habita em você. Porque você tem que entender uma coisa: é tão maravilhoso ser crente, apesar das lutas,
apesar das perseguições que se há. Mas a nossa perseguição hoje, ela é no âmbito espiritual, ainda. Não estamos ainda no relacionamento aqui, sendo perseguido ainda, pelo menos no Brasil. Então você tem que pensar nisso, que eu e você temos um vácuo, e temos que aproveitar essa oportunidade, além da salinidade, do sal, também sermos o quê? A luz desse mundo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo isso, porque a força real dessa afirmação é a seguinte: vós mesmos sois a luz do mundo. Jesus parece dar uma ênfase nisso. O que fica implícito aqui, nessa afirmação que o mundo está em trevas? E é interessante que William Black, ele diz 3 funções primordiais disso, que vai dizer que primeiro que a luz deve ser vista por todos. Segundo, é servir de guia. E servir como advertência. Percebe que Jesus é aquele que, quando ele desce daquela cruz, que foi sepultado, e depois de 3 dias ele ressurge, e todo que crê agora é seguidor dele. Quem é que você está seguindo? Quem é o seu guia? Quem é o guia da igreja? Quem é a luz da igreja? Quem é a luz do mundo? E aquele que é a luz do mundo, aquele que é o luzeiro, ele diz agora para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Vão e ilumina este mundo que está em trevas. Porque entre todas as coisas criadas, a luz, ela é a mais útil. A luz, ela fertiliza o solo. A luz, ela guia, como eu já disse. A luz reanima. Quem é que fica feliz quando temos um apagão? Ainda mais se tiver aquele calorzão 38 graus, que não pode ligar ventilador, quem tem ar-condicionado não pode ligar, quem gosta de TV, série, aquela coisa toda, não pode fazer nada. E quando a luz volta, que alegria que dá, né? Que alegria que dá. Por que existe o farol? Para guiar os navios, mostrando para eles: olha, aqui jaz o continente. Se você vier nessa direção aqui, você vai bater, e o navio vai a pique, vai afundar, vai bater no rochedo. Irmãos, jovens, adolescentes, Jesus está dizendo que você é o guia deste mundo, que você deve, além de ser sal na vida das pessoas, você também deve ser aquele que guia, por causa da luz de Cristo que brilha em você. Amém, meus amados? A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem a luz, este mundo seria um vazio obscuro. Então, se a igreja, ela influencia, ao inserir-se no mundo como sal, ela é vista como luz. Olha a importância dos dois. Nem é um ou outro. Quanto mais vida no altar você tiver, quanto mais salinidade na sua vida espiritual você tiver, mais a luz de Cristo vai brilhar na sua vida. Mais. Novamente eu trago aqui para brilhar para dar nossa mensagem, o Dr. Martin Lloyd-Jones, que vai dizer: olha, a Bíblia continua proclamando que o mundo como tal encontra-se num estado de grosseiras trevas, e a partir do momento em que alguém começa a considerar seriamente as coisas, facilmente pode comprovar que isto então exprime a mais pura verdade. A grande tragédia, ele vai dizer, no nosso século tem sido que os homens têm concentrado sua atenção exclusivamente sobre um dos aspectos apenas do conhecimento. E o nosso conhecimento tem sido apenas de coisas, de leis mecânicas, de princípios científicos, em conhecimento da vida em termos de quase exclusivamente biológico ou até mesmo mecânicos. Entretanto, ele diz: nosso conhecimento a respeito dos fatores reais que compõem a vida não tem aumentado sob nenhuma hipótese. Eis a razão pela qual o mundo encontra
em tão deplorável situação em nossos dias. E Paulo ele vai dizer isso, vai confirmar isso na primeira carta aos Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Nós estamos estudando isso aqui nas quarta-feiras. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pense comigo, se fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, meus amados, temos então que ser essa luz desse mundo caído, que Jesus diz que nós somos a luz do mundo, de maneira então que esse mundo seja influenciado pela minha vida e pela sua vida. Isto que Cristo está enfatizando aqui. Como é que é a sua vida na escola? Na faculdade? No trabalho? Na cozinha? Em casa com a família? Como é que é a sua vida? Meus queridos, o que há de mais notável em tudo isso é acerca do que somos aqui relembrados. É a nossa íntima relação com Cristo. Quanto mais íntimo de Cristo eu for, mais eu vou ter prazer de ser sal e ser luz deste mundo. O crente, ele é o indivíduo que recebeu a natureza divina, glória a Deus por isso, tornando-se assim participante da mesma. Veja que a luz, que é o próprio Jesus, a luz que em última análise, é Deus, é igualmente a luz que brilha no crente. João, na primeira carta, no capítulo 1, verso 5, ele vai dizer que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E Jesus vai dizer, olha, eu sou a luz do mundo. E ele diz bem para você, vós sois a luz do mundo. Então nós podemos compreender melhor esse ponto, aprendendo o ensino do nosso Senhor acerca do Espírito Santo em João 14, João 15, João 16. Depois você lê isso em casa, que ali tem um sumário que poderia ser o seguinte: o resultado da vinda do Espírito Santo será este: meu Pai e eu viremos residir em vós, e nós estaremos em vós, e vós em nós. Olha aí, Deus, que é o Pai das luzes, conforme Tiago 1,17, é a luz em nós, e nós estamos nele, e é precisamente por esse motivo que pode dizer a respeito do crente: vós sois a luz do mundo. Queridos, alguma simbologia da luz: a luz simboliza a verdade, simboliza a pureza, é o símbolo da vida, é o símbolo da direção, guia, do alerta, do calor. Então pare e pense o que Jesus está chamando a você aqui nesta noite, para você influir na vida das pessoas. Ser sal e para ser luz. Mas nós temos uma terceira verdade para influir. Pedi para os meus auxiliares aqui me ajudar aqui, que eu vou fazer uma experiência. Se pegar fogo, depois a gente pega o extintor para apagar. Testamos, deu certo, tive testemunha. Se não funcionar. Mas a terceira verdade, essa questão de nós temos influir na vida das pessoas, é que a igreja, ela foi chamada para ser inspiradora. A igreja está aqui na terra para inspirar. E o verso 16 vai dizer: olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só que interessante, se nós somos crentes, estamos exercendo essa influência sobre as pessoas que estão comigo na escola, no escritório, na oficina mecânica, no lava rápido, ou onde nós estivermos, no portão de casa com o vizinho, no trabalho, como patrão ou como empregado. Como está a sua relação com isso? Nós precisamos imediatamente entender que algo diferente que tem que haver em mim e você, porque Cristo diz que eu e você somos sal e luz do mundo. Por isso, então, deveríamos então levar os homens e mulheres a olharem para mim, para você e dizerem, para dizer assim: olha, naquele e naquela existe algo extraordinário. E eles vão compreender literalmente
que é Jesus Cristo que está na sua vida. Porque enquanto estivermos considerando a minha e a sua conduta e o nosso comportamento, eles começarão a fazer então perguntas mais diretas, e assim então vamos poder ensinar acerca de Cristo. Lembra, sexta-feira que o pastor, o missionário falou sobre a mulher samaritana. Jesus dialoga com ela naquele poço de Jacó. Jesus está lá, ela chega, Jesus começa, me dê de beber. Ela vai, reclama com Jesus, como é que eu, sendo samaritano, você é judeu e me pede isso e tal. Começa aquele diálogo. Jesus então começa a informar ela, começa a se revelar para ela, a ponto de chegar ao ponto daquela mulher reconhecer que de fato ele era profeta, que ele era o Messias. E quando ela entende isso, ela volta para a cidade e vai agora avisar os seus. Olha aí, ela começando a influir na vida das pessoas depois que Cristo se revelou e ela reconheceu quem era Cristo. Essa é a verdade que você precisa entender, querido. Quando a igreja brilha a sua luz, os homens devem ver as suas obras. É o que o texto está dizendo, querido. Assim brilhe as vossas luzes, para que os homens vejam as boas obras e assim glorifiquem o nome do Senhor. E a ideia é que quanto mais eu e você tivermos salinidade e sal, mais eu e você vamos brilhar como sendo a luz do mundo. Mas a igreja não faz boas obras a fim de atrair a atenção dos homens para si. Ela o faz para levá-los a conhecer a bondade de Deus e assim glorificá-lo. Então, quando um cristão faz boas obras, ele as realiza pelo poder de Deus, para a glória de Deus. Então é verdade que nós somos luz do mundo. Entretanto, meus amados, lembremos de que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador que vai iluminar todos que se encontram na casa. Versículo 15. Porque muitas vezes nós não testemunhamos acerca do Senhor, acerca daquilo que Ele fez por mim, por você, por nós. Eu tenho certeza que você conhece muito bem a história, ou a maioria conhece a história do profeta Eliseu e a sunamita no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8 ao 11. Aquele cara passava para lá e para cá, desculpa o cara, ele passava para lá e para cá, o profeta. Então a mulher chega, chama o marido, meu senhor, eu vejo aquele homem que passa para lá e para cá, ele é um santo homem de Deus. Ela nunca, talvez, eu entendo que ela nunca teve contato com ele, mas ela via o jeito dele de ser, ela via a caminhada dele, ela via o comportamento dele. Como é que é o seu comportamento hoje, meu irmão? Minha irmã? Você é aquele que se explode rápido? Na sua boca soa mentiras ou verdades? Ah, não, uma mentirinha aqui não pega nada. Pega sim. Porque quem mente esquece. Mas quem ouviu a mentira, não esquece que você falou a mentira. E assim por diante. Precisamos entender o quanto isso soa. E aí então aquela mulher pede o marido fazer uma obra, uma obra de pedreiro, e põe lá, bota lá as mobílias e tal, coloca lá o Wi-Fi para ele, e ali ele fica. Toda vez que ele ia, ficava na casa daquela mulher para descansar. E aí, então quero mostrar para você, numa experiência aqui, que quanto mais eu e você sermos sal, espero que funcione. Isso aqui é um sal, viu? Não é nenhum elemento misterioso não, viu? Quanto mais eu e você sermos sal, mais a luz brilha. Mais a luz brilha. Quanto mais você for sal, quanto mais você viver a vida com Cristo, mais a luz vai brilhar na sua vida. Acho que agora vai explodir. O que você tem sido, meu irmão e minha irmã? Você foi chamado para influir na vida das pessoas. Ainda que você fique no prejuízo, mas ainda assim, influa
na vida das pessoas. Deixa as pessoas ver Cristo na sua vida. Porque a conclusão é o seguinte: se a igreja deve ser sal da terra e luz do mundo, dando testemunho de vida, fazendo a diferença para que as pessoas possam assim enxergarem a diferença, assim então podemos falar de Cristo. E então eu finalizo falando 1 de Pedro 2,9. Vós porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode mentir, você pode se esconder, você não precisa testemunhar. É isso que o texto diz? Não. O texto diz que nós somos todas essas coisas, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Amém. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.